Olá pessoal, vamos para mais duas questões sobre números inteiros, ok? Questão de número 5 diz o seguinte: achar o maior número que ao ser dividido por 50 se obtém um resto que é o triplo do quociente. Para a gente resolver esse problema, pessoal, vamos aqui trabalhar a questão da divisão, né? Eu quero um número, chamar aqui de n. Esse número, ao ser dividido por 50, então, o que é que a gente vai ter aqui? Esse número, ao ser dividido por 50, ele vai obter um resto que é o triplo do quociente. Então, se eu chamar aqui o quociente de Q, o resto vai ser o triplo de Q, ou seja, vai ser 3Q. Então, eu tenho um número n, que eu quero descobrir, que ao ser dividido por 50, deixa um quociente Q e um resto que é o triplo do quociente. Se a gente for escrever aqui o n, ele vai ser escrito da seguinte forma, ó, quociente vezes o divisor mais o resto, ok? Então, quem é esse n aqui? É Q vezes 50, ou seja, 50Q, mais o resto, 3Q, ok? Então, o meu n aqui, pessoal, vai ser 50Q mais 3Q, 53Q. Então, o que é que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir que o n é um múltiplo de 53, ok? Então, nós temos aqui 5 opções e a opção que a gente quer é exatamente um múltiplo de 53. Então, vamos ver aqui qual desses números vai ser a nossa resposta. Então, a gente pode começar logo pelo maior aqui, né? 848. Se ele for múltiplo de 53, ele vai ser aqui o maior deles, né? Então, bora lá. Vou pegar aqui 848 e vou dividir por 53. Se ele for divisível, ou seja, se deixar resto zero aqui, ele é o número que nós estamos procurando, ok? Então, bora lá. O que é que eu tenho aqui? 84 por 53 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, para 4, 1. 1 vezes 5 dá 5, para 8, 3. Deixou o resto 31, eu baixo aqui o 8. 318 por 53, né? Vamos deixar aqui um 6. 6 vezes 3, 18, para 18, 0. Vai 1, né? 6 vezes 5, 30 e 1, 31, para 31, 0. Ou seja, deixou o resto 0, significa que o 848 realmente é um múltiplo de 53. E como ele é o maior dos números que está aqui, ele é o número que nós estamos procurando. Ok, pessoal? Então, recapitulando aqui, nós queremos um maior número, né, que ao ser dividido por 50, se obtém um resto que é o triplo do quociente, ou seja, n dividido por 50 dá um quociente Q aqui, que nós não sabemos qual é, e deixa como resto 3Q, porque o resto é o triplo do quociente, ok? Então, reescrevendo aqui o n, nós encontramos o quê? Que o n vai ser Q vezes 50, né, que é o quociente vezes o divisor, mais o resto, que é 3Q. Então, 50Q mais 3Q deu 53Q, ou seja, n é igual a 53Q. Significa, então, que o n é um múltiplo de 53. Lembrando aqui, pessoal, que nós temos infinitos múltiplos de 53, ou seja, o n aqui, o maior valor dele é um valor infinito. Só que, obviamente, a gente tem que trabalhar dentro das opções que a gente tem aqui. Eu tenho 5 opções. Como eu queria o maior número, eu testei logo o 848 para ver se ele era um múltiplo de 53. Como a gente encontrou aqui que ele realmente é um múltiplo de 53, ele é a nossa resposta. Caso ele não fosse um múltiplo de 53, né, não deixasse resto zero aqui, que é que a gente ia fazer? A gente ia para o próximo, que seria o 488. Que também, se ele não fosse um múltiplo de 53, aí a gente passaria para o próximo, que seria o 343. Até a gente chegar num número que fosse múltiplo de 53 e dentro dessas opções, o maior. Ok, pessoal?
Vamos para a próxima questão. A soma de dois números é 323. Ao dividir o maior dos números pelo outro, se tem 16 de quociente e resto máximo. O número maior é... Vou chamar esses dois números, pessoal, de x e y. Então, eu sei que a soma deles é 323, ou seja, x mais y é igual a 323. É dito também que ao dividir o maior dos números pelo outro, então eu vou dizer que o x é o maior e o y é o menor. Então, quando eu divido um pelo outro, então x dividido por y, a gente encontra 16 de quociente, ou seja, quociente 16, e o resto máximo. Ora, pessoal, quando você está dividindo por um número, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu estou dividindo por 5, vou dividir aqui um número por 5, né? Vai dar um quociente aqui e vai deixar um resto. Qual é o maior resto que eu posso ter aqui? O maior resto que eu posso ter aqui é 4, né? Ou seja, numa divisão por 5, o maior resto é 4. Porque não pode ser um resto 5 aqui, porque 5 dá para dividir por 5 ainda, né? Então, tem que ser um número que não dê para dividir por 5. Então, o maior resto aqui é o 4. É sempre uma unidade menor do que o divisor. Então, nesse caso, se eu estou dividindo x por y, deu quociente 16, e o resto é o maior possível vai ser y menos 1, ok? Então, como é que eu vou reconstruir aqui o x? O x vai ser o quê? 16 vezes y, ou seja, quociente vezes divisor, então 16y, mais o resto, né? Y menos 1. Então, a gente vai obter aqui que o x é igual a 16y mais y dá 17y menos 1. Então, agora a gente tem duas equaçõezinhas, vamos botar aqui num sistema, né? Eu tenho x mais y igual a 323 e aqui eu vou ter x é igual a 17y menos 1, né? O que é que eu vou fazer aqui? Ele quer o maior número, ele quer, no caso, o x, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Passando o 17 para o primeiro membro, o que é que eu vou obter aqui? O x mais y igual a 323. E passando para o primeiro membro aqui, eu vou ter x menos 17y igual a menos 1, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu mudar o sinal de todo mundo aqui da segunda equação, pessoal, vou mudar o sinal de todo mundo aqui da segunda equação. Isso é a mesma coisa de dizer que eu estou multiplicando aqui por menos 1. Para que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para obter a seguinte equação. Eu vou em cima aqui permanece, né? 3 vezes 23. E embaixo, como eu mudei o sinal de todo mundo, vai ficar menos x. Aí aqui mais 17y igual a 1. Agora, se eu somar essas duas equações aí, o que é que vai acontecer? Ó? Mais x com menos x cancela. Y mais 17y dá 18y. E 323 mais 1 dá 324. Quem vai ser, então, o meu y? 324 dividido por 18, que vai dar 18. Pronto, eu encontrei o y, que não é o maior número, é o menor, né? Então, como é que eu faço para descobrir o maior? Substituo nessa primeira aqui. Eu sei que x mais y é 323. Então, quem vai ser o x? Vai ser 323 menos y. Quem é o y é 18. Então, o x vai ser 323 menos 18, significa que vai dar 305, que é o maior número, que é o x. A opção é o item C. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos aqui ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham apreciado essas duas questões. Se tiver alguma dúvida em relação a uma delas, deixa aí nos comentários que a gente esclarece. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!